Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai buscar compreender as bases para a noção da existência divina, ou melhor, do ser divino, se Deus é. Repare que a gente não vai diretamente nas 5 vias, a gente vai em outro vídeo analisar cada uma das 5 vias. Primeiro a gente vai ver as bases, se é possível compreender Deus e da conveniência de ter antes um conhecimento filosófico e mais fundamentado e mais embasado para a gente depois se aprofundar na noção divina, já que o que Tomás defende é um conhecimento de Deus a partir dos efeitos. Então, antes dele mesmo começar na Suma Teológica, na segunda questão, ele trata sobre a existência de Deus, ou melhor, sobre o ser de Deus, e ele já coloca no primeiro artigo se a essência de Deus, ou se o ser de Deus é evidente por si mesmo. Então ele responde assim, isso já estou na conclusão, né, na parte final que ele fala sobre a essência de Deus, ele fala assim: digo, portanto, que a proposição Deus é, aqui está Deus existe, mas é mais preciso, está Deus ext, então melhor, Deus é, enquanto tal, é evidente por si, porque nela o predicado é idêntico ao sujeito. Deus é seu próprio ser, como ficará claro mais adiante. Mas como não conhecemos a essência de Deus, esta proposição não é evidente para nós, que Deus é. Precisa ser demonstrada por meio do que é mais conhecido para nós, ainda que por sua própria natureza seja menos conhecido, isto é, pelos efeitos. Então Tomás diz que para a gente conhecer que Deus é, né, que Deus tem uma excelência de modo mais elevado, vamos dizer assim, tem uma essência de modo mais elevado, é necessário que a gente conheça Deus propriamente pelos efeitos. Conforme uma certa disposição do nosso forma de conhecer. Tanto que depois, no artigo 2, ele fala o seguinte: se é possível demonstrar a essência de Deus. Então, antes de a gente ver propriamente a essência de Deus, a gente vai ver, Tomás considera se é possível essa existência. Ele fala o seguinte, isso no artigo seguinte é o que a gente viu, já na resposta, no artigo 2, questão 2, a primeira parte da Suma Teológica. Existem 2 tipos de demonstração. Uma pela causa e se chama propter quid, ela parte do que é anterior de modo absoluto. Outra pelos efeitos e se chama quia, ela parte do que é anterior para nós. Sempre que um efeito é mais manifesto do que sua causa, recorremos a ele a fim de conhecer a causa. Ora, por qualquer efeito podemos demonstrar a existência de sua causa, se pelo menos os efeitos dessa causa são mais conhecidos para nós. Porque, como os efeitos dependem da causa, estabelecida a existência do efeito, segue-se necessariamente a preexistência de sua causa. Por conseguinte, se a existência de Deus não é evidente para nós, pode ser demonstrada pelos efeitos por nós conhecidos. Então a gente está preparando depois outros vídeos que vamos investigar cada uma das vias. A ideia é o seguinte, que para você conhecer Deus segundo a posição de Tomás, com relação ao nosso conhecimento, a gente consegue conhecer a Deus a partir dos efeitos. Quer dizer, conseguimos inferir que a partir de um efeito há uma causa que gerou esse efeito. E aí a gente não vai analisar as 5 vídeos por uma questão muito simples. Porque para se analisar as 5, pelo menos não nesse vídeo, né? Para se analisar as 5 vias, e eu quero enfatizar isso, dado que a gente vai analisar a partir dos efeitos, é necessário ter uma fundamentação metafísica. Quer dizer, eu poderia falar as 5 vias, aqui cada uma pontualmente, ou citar, fazer uma referência direta, a gente vai fazer, de fato, vai fazer uma breve referência, mas eu não quero apenas fazer referência aos nomes sem explicar cada uma, que possa ficar claro algumas noções dos termos, a noção do movimento, da perfeição das coisas. Então é necessário se deter cada uma e todos esses princípios filosóficos. Tanto que, por exemplo, quando Aristóteles trata da noção de Deus, da metafísica, do motor imóvel, ele trata nos últimos livros da metafísica. Então, antes ele começa a colocar a fundamentação metafísica, né? O que outras pessoas falaram sobre metafísica, depois os termos, a noção de substância, de ente, de ato, né? Só depois de ter tratado de toda a metafísica que ele vai se aprofundar na essência de Deus. Então, essa parte que a gente chama da teologia natural, ela é uma espécie de coroamento, é como se fosse o final da investigação da metafísica, ou da filosofia por excelência, da filosofia primeira. Enquanto o que Tomás investiga, por exemplo, na Suma Teológica, que é uma suma relacionada a uma teologia revelada, a essência de Deus ela já é como que a base, porque você não pode falar sobre, por exemplo, a trindade de Deus se você não defende, você não sustenta que Deus é, né?
Então, essa noção filosófica para Tomás, ela é a base de toda a sua teologia, inclusive a teologia do âmbito metafísico, quanto a teologia revelada. Então, assim, o ápice da metafísica aristotélica é a teologia natural. Então, isso tem que ter bem claro. E para você compreender a teologia natural, os fundamentos, até os atributos divinos, né, ou até o que depois o pseudo Dionísio vai dizer dos nomes divinos, para deixar mais claro, distinguir como um nome pode ser atribuído a Deus, de modo próprio ou impróprio, é necessário ter toda uma base metafísica. Né? Por exemplo, qual a primeira via, né, que Tomás fala? Sobre a questão do movimento, a questão da causalidade. Então, para você compreender essa noção, você tem que ter bem claro a noção da causalidade, a noção da relação dos movimentos, vamos dizer assim, a questão do ato e potência. A segunda via, sobre a questão da causa eficiente, você tem que ter bem claro que é a noção das 4 causas, o que implica uma causa eficiente. A terceira, sobre a noção de contingência e necessidade, é importante ter esses conceitos claros. A quarta é sobre a perfeição de todas as coisas, e a quinta é sobre o governo divino. Repara que se você nega um desses aspectos do âmbito natural, você com ele não consegue atingir a Deus por essa via de argumentação. Por exemplo, se você nega que existe uma ordem nas coisas, como é que você vai, a partir da ordem, chegar a Deus? O que eu quero dizer? Que se você tem uma filosofia mal fundamentada, uma filosofia distorcida que nega o movimento, a perfeição das coisas, ou o próprio governo das coisas, com essa filosofia você não consegue chegar a Deus. Então, um dos problemas que muitas vezes tem em algumas considerações modernas é que pessoas, filósofos, vamos dizer assim, com uma visão distorcida do mundo, eles criam um abismo, ou eles mesmos geram uma certa incapacidade de chegar a Deus pela limitação da sua própria filosofia do âmbito natural. Dado que, como o próprio Tomás disse, para a gente alcançar a noção da causa, nessa compreensão de Deus, a gente parte dos efeitos, se a gente não compreende os efeitos, a gente compreende os efeitos de modo distorcido, ou nega propriedades intrínsecas, digamos assim, dos efeitos, como, por exemplo, o movimento, como é que a gente vai chegar a Deus? Né? Então, existe um certo abismo. Então, por isso que é necessário uma base do âmbito natural, uma base metafísica no âmbito da filosofia, para que a gente possa chegar no coroamento da metafísica, justamente sobre a excelência do Deus é. Né? Então, por isso que partir muitas vezes assim já para uma teologia diretamente, eu acho um pouco mais problemático, né? Porque não seria tão didático. A ideia primeiro é dizer que é possível compreender Deus a partir dos efeitos, e depois a gente tem que ver cada um dessas considerações metafísicas para compreender cada vez mais essa excelência do Deus é, segundo a visão de Tomás. Então quer dizer que esse vídeo terá uma playlist própria, né, sobre as ciências de Deus. Algumas pessoas também estavam pedindo, então a ideia depois é se aprofundar em cada um desses tópicos. Né? Então é isso. Então, se vocês estão gostando do canal, peço que curtam os vídeos, né, que propaguem os vídeos. Eu estou com a ideia mais ou menos, em termos de quantidade de vídeos, né, mais ou menos, meu planejamento é tentar fazer 3 vídeos por semana. Estou tentando ver se isso é viável. A princípio está sendo viável, né, já tem acho que 1 ou 2 semanas assim, pelo menos. Em geral, os vídeos estão saindo na terça e na quinta, mais ou menos no final da tarde, então, digamos assim, 6 horas da tarde, não que não possa variar, mas a princípio mais ou menos 6 da tarde, mais ou menos estão sendo na terça e na quinta, e no sábado mais ou menos 9 horas da manhã. A princípio, não é que sejam imutáveis, mas mais ou menos, eu estou percebendo que está sendo, mais ou menos estão sendo os horários, né? Então terça e quinta, 6 horas da tarde, mais ou menos, e no sábado 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas da manhã. Então é isso, então até o próximo vídeo, até mais.